Nosso entrevistado é o escritor Inácio de Loyola Brandão. Estamos falando sobre o livro, que é um perfil extenso, uma biografia. Eu chamo, o Loyola diz que é pré-biografia, eu chamo de biografia, de Ruth Cardoso. Loyola, você dizia que teve a primeira conversa mais demorada com o Ruth Cardoso em 99, perfil para a Vogue. Como é que foi essa história? Fizemos lá, eu era diretor de redação, fizemos um número especial sobre a Ruth. Que era a primeira dama. Que era a primeira dama. Vários depoimentos de pessoas sobre ela, né? Acadêmicos, etc, etc. Aí precisava uma entrevista. Não dava para fazer uma revista fria. Tentamos, ela dizia assim, não dou entrevista, não quero entrevista. Ela sempre teve esse problema com jornalismo, que você conhece tão bem. Ela falava, vai falar com política e economia, fala com o Fernando Henrique. Um dia ela falou, tá bom, me manda o Inácio para a gente falar de Araraquara. E marcou na Rua Maranhão, onde ela morava, ela falou, entre 2 e 4 é o que eu tenho. Eu estava lá, às 2 em ponto. Você disse que você é pontual, morou em Berlim. Pontualíssimo, morei em Berlim, até hoje sou pontualíssimo. Isso no Brasil é quase crime. Não, eu sou pontualíssimo, eu acho muita falta de educação. Ótimo. Eu saí 2 horas antes. Aí cheguei, ela riu, ela falou, nossa, pontual. Aí depois eu descobri que ela era impontualíssima. Sei. E acho que nisso ela influenciou o Serra, né? E o Serra era amicíssimo dela, era discípulo, adorava ela. O Serra sofreu muito. E aí, começamos a conversar. O mesmo colégio ela estudou, eu estudei e o pai dela estudou. Que era o colégio estadual, no meu tempo, Instituto de Educação. O grupo escolar, meu avô foi porteiro. Família dela você conhecia? Família dela conhecia, a mãe me deu aula. As tias beatas eu conhecia todas, porque eu era coroinha na igreja. E desciam aquelas 2 mulheres, que eram da família, todos moravam perto da igreja, de preto e tal. Então eu sabia tudo. O namorado dela, o segundo, o Renato Corrêa Rocha, que era um homem belíssimo, é meu amigo até hoje. Está lá. Entende? Ele, inclusive, ficou meio assim para falar, mas no fim se abriu. Mas enfim, e as amigas, tudo. Meu sogro era um cara com quem ela gostava muito de dançar. Quando ela não dançava com meu sogro no baile, ele ficava muito triste. Sei. Então aí foi encadeando uma conversa. E passaram as horas, às 3, às 4, às 5, às 6 e às 7. Às 7 ela foi para a cozinha fazer café para mim. Você disse que ela falava passar café, usava aquelas expressões. Passar café, em Araraquara ainda diz passar café. E você fala em sotaque araraquarense, existe um sotaque específico? Quando existe uns R's, existe umas frases mais puxadas. Que o Fernando Henrique dizia uma coisa engraçada. Quando eu passava em Araraquara com a Ruth, em meia hora ela estava falando araraquarense. Eu perdi porque eu tenho 54 anos fora de lá. Mas quando eu estou lá, ainda volta, sabe? As expressões araraquarenses. Sair numa vula. Você sabe o que é sair numa vula? Como é que é? Sair correndo. Andar de pasto. Andar de pasto. Taquaritinga faz parte da Grande Araraquara, mas não assimilou essa expressão. O Araraquara é parte da Grande Taquaritinga. Loyola, me conta o seguinte, como é que era a visão? Como é que ela via Araraquara? Como é que era Araraquara na vida de quem saiu de lá aos 15 anos? Ela gostou desse papo e da matéria, porque ela disse, eu recuperei a minha cidade. Porque ela ficou tanto tempo fora, cada vez que ela voltava estava diferente. Mudou muito. Hoje, então... E aí ela falou assim, e de repente eu percebi que eu não perdi os referenciais, que eu não perdi a ligação. Agora, ao longo da vida, por exemplo, ela tinha atitudes, e uma era mais famosa, por exemplo, que eu cito no livro, numa reunião qualquer, com pessoas, com ministros, deputados, quando começava a baixaria, ela virava para o cara ao lado, o Celso Lafer me contou isso, e dizia assim, isso aqui não está de acordo com os bons padrões araraquarenses. E punha o pessoal na linha. Punha o pessoal na linha. Quando ela, na comunidade solidária, que ela ia visitar as aldeias, as vilas, as coisas pequenas, né, caboclo, ela chegava, sentava junto com a cabocla e ficava conversando e pedia receita, e como é que a senhora faz, e como é que a senhora não faz, como é que a senhora costura, como é que a senhora... Por quê? Porque quando criança, e isso está no livro, ela ia visitar todas as velhinhas pobres e ficava horas encantadas com as velhinhas, que ensinavam a bordar, que ensinaram a fazer bolacha, que ensinaram a fazer biscoito, que ensinaram a cozinhar. Então essas coisas ela nunca perdeu. O interesse pela casa das pessoas. Continuou a mulher do interior com a grandeza que ela foi.
Nós vamos continuar conversando sobre a Ruth Cardoso daqui a pouco. Nosso convidado deste Veja Entrevista é o escritor Inácio de Loyola Brandão.